É quase impossível a gente não ficar de queixo caído com a variedade absurda da superfície do nosso planeta, na verdade. A gente tem desde aqueles picos nevados gigantescos cortando as nuvens, até rios que vão serpenteando por vales profundos e planícies bem verdinhas que encontram no mar. Bom, nesta nossa análise de hoje, a ideia é justamente desvendar as engrenagens e os processos por trás dessas paisagens espetaculares. O tema central da nossa explicação é, na verdade, uma grande expedição. Vamos mergulhar juntos nas principais formas do relevo terrestre e tentar entender essas forças invisíveis, mas superpoderosas, que esculpem diariamente essa tela em constante mudança do nosso mundo. E para essa jornada fazer sentido, a gente vai seguir um roteiro bem lógico, descendo lá do alto até chegar na parte mais baixa. Vamos ver a introdução ao relevo terrestre, montanhas, planaltos, planícies e, por fim, as depressões. Então, vamos lá. Ponto 1. Introdução ao relevo terrestre. De um jeito bem direto, o relevo é todo esse conjunto de formas físicas que a gente vê na superfície do planeta. Mas olha, o detalhe crucial aqui é que a Terra está longe de ser só um cenário passivo. Pelo contrário, o relevo é um elemento natural superativo. É ele que dita para onde os rios vão correr, influencia que tipo de planta consegue crescer num certo lugar, mexe com o clima e, claro, dita as regras da nossa própria sobrevivência. Tudo, da agricultura até onde a gente consegue construir estradas e cidades, depende dessas elevações e buracos. E para colocar ordem nessa verdadeira salada de formas geológicas, a ciência usa alguns critérios bem específicos. A gente avalia a altitude, a idade de cada uma dessas formas, a estrutura geológica que está escondida por baixo de tudo e, o que é fascinante, a ação constante dos agentes de criação e transformação. São essas forças que vão ditar as regras do jogo no resto do nosso percurso. Bom, vamos começar a nossa descida lá de cima. Ponto 2. Montanhas, o topo do mundo. Essas montanhas majestosas, geralmente com neve no topo, representam o extremo absoluto do nosso relevo. Geologicamente falando, elas são meio que os recém-nascidos do planeta. São as formas mais jovens da superfície terrestre. E é exatamente por serem tão novas, por ainda não terem apanhado tanto do desgaste do tempo e da chuva, que é nelas que a gente encontra as maiores altitudes da Terra. 8.848, esse não é um número qualquer que a gente pode só ignorar. Essa é a altitude exata em metros do Monte Everest. A gente está falando pura e simplesmente do ponto mais alto do planeta, o cume absoluto do nosso mundo. E isso ilustra muito bem uma coisa. Quando um grupo gigantesco dessas montanhas jovens se junta, a gente tem uma cordilheira. Os imponentes picos do Himalaia, lá na Ásia, onde fica o Everest, formam a maior cordilheira de todo o mundo. É literalmente a natureza mostrando a sua força estrutural em uma escala absurda. Mas trazendo um pouco mais aqui para o nosso quintal, na América do Sul, a gente tem a nossa própria gigante, que é a imponente Cordilheira dos Andes. Ela é tipo a espinha dorsal colossal do nosso continente, definindo toda a geografia e o caminho das águas do nosso lado oeste sul-americano. Descendo um pouco o degrau da nossa viagem, ponto 3. Planaltos, superfícies de desgaste. Se a gente pensar nas montanhas como a juventude intocada, os planaltos já são aqueles que carregam as marcas e as cicatrizes do tempo. Eles são superfícies irregulares e muito, muito desgastadas. O grande artista que esculpe tudo aqui é a erosão. Imagina só, gotas e mais gotas de chuva, a força incansável dos rios e os ventos trabalhando sem parar todo o santo dia, durante milênios, só raspando, modelando o terreno sem dó. O que é muito curioso de notar aqui é como a natureza cria visuais tão diferentes a partir desse mesmo processo de desgaste. De um lado, a gente tem as famosas chapadas, com aqueles topos retos e quedas íngremes, parecendo umas mesas gigantes ou degraus esquecidos na paisagem. Do outro lado, a gente encontra os morros, que já têm aquele formato mais redondinho, mais suave. E, só por curiosidade, quando um monte desses morros se junta formando grandes paredões, a gente chama isso de serra. Tudo isso traz a gente para uma regra de ouro, uma divisão essencial do nosso mundo físico. Nos planaltos, a erosão é a grande vencedora. A terra está sempre sendo retirada em um volume muito maior do que o material que fica ali. Já nas planícies, que é o nosso próximo destino, o jogo vira totalmente. Lá é a deposição ou a sedimentação que ganha de lavada a longa batalha contra a erosão. Então, continuando a nossa descida, 4. Planícies, áreas de deposição. Diferente daquela agressividade e quebra-quebra constante lá dos planaltos, as planícies são meio que as áreas de descanso geológico. São espaços vastos, superplanos na maior parte das vezes, sem grandes trancos e barrancos,
Como elas são os lugares onde a terra que vem caindo lá dos lugares mais altos acaba se acumulando e se assentando, elas são consideradas áreas recentes e estão, na enorme maioria das vezes, coladinhas com algum corpo d'água. E a água é quem dita as regras tão fortemente por aqui que ela acaba até dando nome aos tipos de planície. A gente tem as costeiras, que ficam abraçadas aos oceanos, temos as planícies fluviais, que vão se alargando nas margens dos rios à medida que eles deixam aquele monte de sedimentos pelo caminho, e, por fim, as lacustres, que crescem e se desenvolvem no entorno sereno dos lagos. E, finalmente, chegamos ao nosso ponto mais baixo. 5. Depressões. As formas rebaixadas. É aqui que a coisa literalmente afunda. As depressões são terrenos que sofreram um desgaste inimaginável. Elas se formam não só por causa da insistência extrema da erosão cavando o solo sem parar, mas também por eventos geológicos bem intensos, tipo falhas gigantescas na Terra, que fazem partes inteiras do chão desabarem de forma repentina. Vamos ver como todas essas peças se encaixam e qual é a régua que a gente usa para medir isso. O nível do mar, geralmente marcado em azulzinho nos esquemas, é a nossa principal referência. Com base nele, notamos a depressão relativa, que está rebaixada em comparação com as terras que estão do lado, mas que continua acima do nível do mar. Em contrapartida, tem a depressão absoluta. Essa é extrema. São lugares no continente que afundam para baixo do nível do mar. O Mar Morto, lá no Oriente Médio, é o exemplo clássico dessa formação. Para amarrar isso com um exemplo prático bem nosso da depressão relativa, pense no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele forma essa bacia verde lindíssima e super rebaixada justamente porque ele está ali espremido entre dois gigantes imensos de pedra, que são seus vizinhos, a Serra do Mar de um lado e a Serra da Mantiqueira do outro. Então, o grande lance aqui, a cereja do bolo para entender essa nossa jornada de hoje, é ver que nenhuma dessas formas vive num mundinho só dela. Tudo faz parte de um grande sistema. Os picos jovens, as cordilheiras, dão espaço para as serras e os planaltos que já estão gastos. Aí as depressões profundas e os vales abrem os caminhos para os rios passarem e tudo isso vai desaguar com toda a calma nas planícies. É um ecossistema geológico interligado, formando uma pintura maravilhosa do nosso planeta. E tudo isso deixa a gente com um pensamento que não quer calar. O nosso relevo definitivamente não está parado no tempo. A erosão nunca dorme e a deposição não tira folga no fim de semana. A água sempre continua fluindo. O que a gente viu aqui hoje é só uma foto do presente. Fica aí a grande provocação. Como será que o chão sobre os nossos pés vai estar desenhado daqui a alguns milhares de anos? É o tipo de reflexão para a gente nunca deixar de observar o mundo absurdo e dinâmico que cerca a gente. Muito obrigada por acompanharem e até a próxima análise.